Então, nós vamos iniciar nosso evangelho hoje, né, com a oração inicial, né, para que a gente possa obter um ambiente bastante acolhedor e tranquilo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. E que nossa reunião, ela seja repleta de muita luz, muita paz, né, muito equilíbrio, para que a gente possa, eu possa transmitir, né, a mensagem de hoje. É uma mensagem até que simples, mas de uma profundidade muito grande, né? Eu confesso que eu não estou preparado, já me coloquei no lugar e vocês estão vendo aí, né? Sim. Então, é o capítulo 13, o óbolo da viúva, é o item 5 a 6. Né? Ele é curtinho, mas, como eu falei, ele pega muito a nós na parte do egoísmo. Muitas vezes nós achamos que nós não somos egoístas, né? Eu já me peguei várias vezes achando que eu não sou egoísta. Né? E depois, fazendo uma análise, eu vi que eu sou bastante egoísta. Eu tenho que trabalhar muito. A única coisa que eu gostaria de deixar claro que ninguém entende isso como uma cobrança, não é? E sim mostrar de caminhos, porque Jesus é amor desde o início, né? Ele nunca veio aqui criticar nós, ele nunca veio aqui se posicionar julgando, né? Ele simplesmente ele pregou o amor. Então, todas as vezes que nós aqui falamos aquilo que podemos fazer, porque é um caminho da moral e é seguro, né? O caminho de Jesus ele é bastante seguro. E aqui ele começa falando, né? Jesus estando sentado de frente ao gasofilácio. Gasofilácio é um móvel, né? Antigo, onde todos colocavam o dinheiro, né? Considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhe disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência. Tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, São Lucas, capítulo 21 e versículo 1 a 4. Eu procurei ver esses capítulos na Bíblia, é exatamente isso aqui. Não muda nenhuma palavra do que está aqui, né? E aí a gente começa a olhar como nós podemos trabalhar a parte moral nossa, que é o egoísmo, né? O egoísmo, ele nos pega, né? Aquilo que a gente pode fazer para nós, principalmente, começar por nós e para os outros. Porque quando eu dou aquilo que está sobrando, eu não estou dando de coração. Eu estou dando porque está sobrando e eu acho que vai fazer um benefício para o outro, mas né, eu não estou interessado em estar compartilhando com aquela pessoa o que ela está passando. Então, é interessante esse lado, né? E aqui ninguém vai querer que todo mundo saia procurando
fazer o que lá atrás Jesus fazia, porque mesmo nós não vamos conseguir. Ainda temos muito que evoluir e muito que fazer, né? Mas o pouco que podemos fazer nesse sentido é muito interessante, né? E eu procurei, dentro dessa máxima aqui, eu procurei nos livros, né, que falasse sobre essa passagem de Jesus, né? E no repositório de sabedoria do Divaldo Franco, na página 110, ele coloca: se convidado a dar algo, abre a bolsa, humilde, e recordando-te da parábola da viúva pobre, oferta o teu óbolo sem constrangimento. Interessante isso, né? Porque a parte que a gente doa, a gente pode ser constrangido a doar. E eu sempre falo para mim mesmo, né? Se eu for doar alguma coisa e ficar constrangido, é melhor nem doar, né? Porque isso não é legal. É uma vibração negativa, não muito boa, né? Então, é muito legal essa parte aqui, né? Se convidado a dar algo, abre a bolsa humilde e recordando-te da parábola da viúva pobre, oferta o teu óbolo sem constrangimento. E aqui é muito interessante essa parte, né? Porque tudo muda nos tempos, né? Hoje nós temos muita situação em que as pessoas só pedem e não fazem nada, né? Mas aí não cabe nós julgarmos. Eu uma vez eu doei, acho que um pacote de macarrão que a pessoa falou que estava com fome e eu observei que ele andava mancando, né? E não é por causa do pacote de macarrão, isso aí não altera em absolutamente nada a vida da gente. Mas para ver a parte da pessoa, como ela se constrange. Ela andou, saiu, e logo em seguida eu tive que sair. E eu saí e entrei no carro, e liguei o carro e saí. Quando eu virei a esquina, ele estava andando normal, né? Então, não cabe a nós julgarmos o que a pessoa está fazendo, né? E sim, ele que tem que dar conta do que ele faz. Boa noite, boa noite. E aí, oi. Edmundo, dá licença um pouquinho. A tua apresentação, para nós, só está aparecendo o capítulo 13, o óbolo da viúva. Você vai passar por slide, porque não está aparecendo o texto para nós. Não, eu na verdade, e agora? De novo, só tem o capítulo 13, o óbolo da viúva. É o slide Edmoa, número 1. coloca em modo apresentação, não está em modo apresentação. Eu coloquei. Mas não está, a gente só está vendo os seus slides com edição. Ah, tá, já entendi. E agora? Não, clica naquela bolinha de apresentação ali embaixo, lá, isso, clica aí. Não tá abrindo para gente. Tá. Agora quem está chateado sou eu. Desculpe ter te interrompido, mas... Não, de jeito nenhum. Fez muito bem. Desculpa. Não, fez muito bem. Obrigada. Eu vou abrir aqui, vamos ver se ele abre. Abriu? Abriu? Não. Puxa.
E agora, hein? Volta no primeiro, no que você estava, e aí você vai lendo para a gente, não tem problema. Tá. Tá bom? Eu estava falando sobre o repositório de sabedoria do Divaldo Franco, né? Isso, agora tá certo. E aí, eu também fiz eu procurei, na Revista Espírita, abril de 1860, ele fala sobre ostentação. E aí ele escreve, Sociedade, 16 de dezembro de 1860, médio, senhorita Ruth. De minha parte, disse ele, tem mais de 1000 escudos para essa obra pia. Deitei negligentemente uma cédula de 500 francos na bolsa que me estendia aquela jovem duquesa em favor dos pobres. Dei muito para as festas de beneficência, para toda sorte de loterias, e creio que Deus me será grato por tanto bem que fiz. Ah, ia esquecendo uma pequena esmola que dei há pouco tempo a uma infeliz viúva, responsável por numerosa família, e que ainda cria um órfão. Mas o que lhe dei é tão pouco que, por certo, não será por isso que o céu se me abrirá. E aí vem a resposta. Tu te enganas, respondeu, de repente, uma voz que lhe fez voltar a cabeça. É a única que Deus aceita. E eis a prova. No mesmo instante, uma mão apagou o papel em que ele havia escrito todas as suas boas obras, deixando apenas a última. Ela o levou ao céu. Não é, pois, a esmola dada com ostentação que é a melhor, mas a que é dada com toda a humildade do coração. É muito interessante essa passagem, né? Porque ela reflete hoje para nós, né, esse tipo de passagem, né? Quem que já não passou por essa situação, né? Quantas pessoas nós já fizemos ajuda e nem sabemos se tinha uma necessidade grande ou não. Mas aquela pessoa que a gente conhece, humilde, né, que você ajuda, essa tem valor, né? Então, aqui a parte da ostentação é muito interessante, né? E aí eu fui também nas pegadas do mestre, na página 149. O mérito de nossas obras está no esforço que empregamos para realizá-las, como também na pureza das intenções propulsoras de nossos atos. Os mordomos, portanto, a quem a providência confiou a administração dos largos cabedais, que se não vanglorie dos benefícios que prodigalizam, supondo-se credores de maiores méritos. É muito interessante os méritos, né, das obras e dos esforços que empregamos para realizá-las, né? Esse tem um grande valor, né? E é isso que a gente tem que trabalhar muito, né? E aí é aquilo que eu sempre falo, né? A gente tem que olhar o caminho certo que temos que trilhar, mas com leveza, né? Nós não podemos radicalizar, porque radicalizando também nos equivocamos, né? E aqui, continuando nas pegadas do mestre, na página 207, pobres, sede humildes e pacientes, sem baixeza e nem velanias. Porque tem muito pobre que não é humilde, né? Não é humilde, não é paciente, como tem muito pobre que é humilde e paciente. Ricos, sede caritativos e bondosos, sem ostentações nem vaidades. Pobres e ricos, lembrai-vos de que pobreza e riqueza são cadinhos por onde a providência faz passar os espíritos para os purificar e fazê-los, ao mesmo tempo, conhecerem-se a si próprios, nas pegadas do mestre. Então, tudo, né, são
caminhos que nos mostram que são seguros, né? Que nós podemos escolher e trabalhar, né? Não se esquece, pela bondade, o Espírito da Verdade, de André Luiz, na página 79, ele pontua: não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. É possível que você nos responda que o supérfluo é o seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho e que o copo e o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa. Você naturalmente está certo na afirmativa e não seremos nós quem lhe contestará semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre a caridade e você. André Luiz. André Luiz sempre nos ensinando, né, a forma de nós trilharmos o caminho da caridade, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 646, diz o seguinte: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Resposta: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem sofrimento e quando ele nada custa. Deus tem mais consideração pelo pobre que reparte seu único pedaço de pão do que pelo rico que só dá o seu supérfluo. Jesus disse isso a propósito do óbolo da viúva. E eu sempre me coloco, né, como a gente vive numa bolha, né? A gente tem dificuldade em olhar por fora, né, do lado de fora, né? Quantas pessoas necessitadas, né? E o que nos arremete a trabalhar esse lado é a gente tendo um caminho seguro, né? Que nem o caso nosso aqui, né? Nossa comunidade, que a gente pode praticar a caridade também, né? E em casa, né? Também. E aqui, para terminar, no Livro dos Médiuns, né? O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Quer dizer, dos que esperam encontrar, para os secundar nessas buscas, auxiliares entre os espíritos. Entre os espíritos, é evidente que eles nem conhecem, nem compreendem o sagrado objetivo do espírito, e menos ainda a missão dos espíritos, aos quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Livro dos Médiuns, item 294 e 295. Quantas vezes eu não me peguei assim, puxa vida, eu vou ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar meu irmão, eu vou ajudar esse, eu vou ajudar aquele. Eu já me peguei várias vezes fazendo isso, né? E por que não ajudar meu irmão sem ganhar na loteria, né? Por que não ajudar fulano, o Beltrano, sem ganhar, ganhar algo que venha fácil, né? Então, aqui essa mensagem ela é muito direta, né, para nós, né? Então, o que eu tinha para falar para vocês do capítulo do óbolo da viúva é isso aí, né? Eu agora gostaria de passar para a Ana, porque a Ana ela vai fazer a leitura do Pão Nosso. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou no celular
eu não vou conseguir compartilhar com vocês, então peço desculpas. Eu vou ler aqui enquanto... Eu vou ler para vocês, tá? Espera aí só um minutinho. O capítulo 49, velho argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Fasto em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Em Atos 26, 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado como por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas, como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Lembra-se, então, das últimas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado trabalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Bem, essa era a leitura da página, e o que a gente pode comentar aqui é que a gente escuta, né, às vezes, muitas palavras de desincentivo daquilo que você quer fazer em prol do bem, né? Fala que não vai adiantar nada, é igual aquela história do Bem-TV não, do Beija-Flor, que vai, né, pegar lá na poça de água, um pouquinho de água para poder apagar o incêndio. Ele vai lá, pega, e aí para um outro animal e pergunta para ele, por que está fazendo isso? Não sabe que não vai adiantar? Ele está falando, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, assim, a gente está fazendo a nossa parte em prol do bem, né? Não vai faltar quem muitas vezes nos desaprove, ou nos desencoraje, ou duvidem de que vai dar certo. Então, nessa passagem, quando tentam desencorajar, que chamam de louco a Paulo, porque ele está fazendo a defesa de Jesus, ele estava ali em defesa do bem, ele estava defendendo o bem, estava defendendo a palavra, o amor. E quantas vezes, né, no nosso trabalho do dia a dia, a gente não passa por uma sensação, por um momento desse. E aí fala no final, né, nunca vai faltar quem te desencoraje. Mas a gente precisa realmente aqui nesse grupo, né, nos fortalecer para que a gente, mesmo que a gente escute aquele que nos desencoraje, a gente não se sinta ofendido, não perca tempo com essas ofensas, que é o que fala também no começo do capítulo, para a gente não ficar parado lamentando, que parar e lamentar
perda de tempo em prol do bem, né? O tempo que a gente poderia estar fazendo o bem, a gente está se duvidando, ou a gente está pensando no que pode dar errado se a gente continuar naquele caminho. E eu acredito muito que todo esse ano, né, esses últimos 2 anos que a gente está na pandemia, muita coisa a gente aprendeu, muita coisa a gente viu que a gente consegue fazer em prol do bem, mesmo estando na nossa casa, mesmo estando separados uns dos outros, mas quantas campanhas virtuais não foram feitas para ajudar os outros, quantos trabalhos voluntários foram, claro, eu acho que no começo tudo foi muito prejudicado, mas depois que a gente aprendeu a lidar com isso, começou a entender um pouco mais, a gente começou a colocar, a arregaçar mais a manga e continuar o nosso trabalho. Então, agora as coisas estão parecendo que estão voltando né, ao normal, e sempre tem um que vem e vai falar alguma coisa para desencorajar esse normal que está voltando a ser. Então, a gente precisa pegar essa passagem e entender isso, né? Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa, porque os olhares são diferentes, as interpretações também são diferentes, então a gente não pode parar para ficar se lamentando e deixar de seguir nessa tarefa do bem. Essa é a mensagem que eu queria, né, deixar com essa leitura de hoje, para que a gente busque aqueles que nos fortaleçam, para que a gente esteja forte, e se a gente ouvir alguma coisa que não seja em prol do que a gente está fazendo no bem, que a gente escute, que a gente não pode deixar de escutar, graças a Deus a gente tem esse dom da audição, mas que a gente também não se impacte por isso e não perca o nosso caminhar no bem. Então é isso. Então, agora nós vamos dar continuidade, pedir para a Silvinha fazer as vibrações. Obrigado, Ana. Então, vamos nos unindo em coração, nos unindo em pensamento. Sabemos que este momento é de muita importância, não só para nós, que estamos fazendo um pouquinho da caridade, mas é importante também para a espiritualidade que nos acompanha, porque todo o nosso sentimento, toda a nossa intenção será direcionada a todos aqueles que formos dirigir as nossas palavras, os nossos pensamentos. Então, vamos assim imaginar muita luz, muito amor, muita paz, envolvendo todo o nosso planeta Terra. Vamos rogar ao nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre amado e querido, para que Ele possa trabalhar, né, unir todas as nações, todos os povos. Rogar, Senhor, por todos aqueles que estão sofrendo de qualquer enfermidade, de qualquer necessidade, pelos refugiados, pelas crianças e mulheres que sofrem violência de toda parte. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, por todos aqueles que detêm de uma certa maneira o poder nas mãos, que façam um bom uso deste poder. Vamos vibrar pelos enfermos, por aqueles que se encontram nos hospitais, que estão acamados em seus lares, por aqueles que estão muito longe de um recurso médico. Vamos vibrar por todos os desamparados, que encontram em lares coletivos, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, por aqueles que perambulam pelas ruas, sem ter o que vestir, o que comer. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, nas penitenciárias, que se encontram, Pai, distantes de Ti, no mundo do crime e da marginalidade.
Que mãos abnegadas, Pai, possam socorrer um desses nossos irmãos. Vibrar pelos suicidas e por aqueles, Senhor Jesus, os encarnados com ideias suicidas e depressivas. Vamos vibrar com muito amor a todos os lares em desajustes. Vibrar pelos desempregados para que possam ter uma nova oportunidade. Vibrar por todos os jovens, os que estudam, aos marginalizados e aos drogados. Vibrar, Pai, por todas as religiões e especialmente pela doutrina espírita, para que ela possa chegar até aqueles corações, Senhor, mais endurecidos, aqueles que necessitam de um esclarecimento. Vamos vibrar pelos nossos vizinhos, por todos os nossos amigos, aqueles amigos que nos são muito especiais, e por aqueles também, Senhor, que infelizmente nos veem com os olhos da inimizade, da inveja, que recebam nesse momento o nosso carinho, a nossa vibração de amor, sejam encarnados ou desencarnados. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos, nossos amores que se encontram na espiritualidade, agradecendo muito a oportunidade da reencarnação, agradecendo muito por termos tido a experiência nessa vida terrena. Vibrar pelos nossos familiares, pelas nossas famílias, pelo nosso lar. Que neste momento possamos sentir a doce luz do nosso Mestre Jesus, adentrando pela porta principal do nosso lar e deixando em cada cantinho a luz, o amor, o entendimento, fluidos de saúde, de paciência. Vibrar também, Pai, por todos os nomes que sempre carregamos conosco, em nossos corações, em nossos pensamentos e nas nossas listinhas, das pessoas que nos pedem preces, que nos pedem uma palavra de auxílio. Por favor, Jesus, cuida de cada um desses nomes. Fluidifica, Pai, as nossas águas, colocando nelas os eflúvios necessários para o fortalecimento do nosso físico e do nosso espírito. E por fim, Senhor, pedimos licença para pedir por nós mesmos, para que sejamos sempre uma centelha de luz aonde estivermos, seja com as nossas palavras, com o nosso bom pensamento, ou com um gesto. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada por este momento de aprendizado. Que assim seja. Agora nós vamos solicitar da Lúcia, né, a prece final. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, Supremo Arquiteto do Universo, e em palavras sentidas dos nossos corações, agradecermos a oportunidade que nos foi dada na noite de hoje. Ó Pai, ó Mestre Jesus, ó Ismael, Espírito Protetor do Brasil, aos bons espíritos que aqui estiveram presentes, graça nós vos damos, podemos chegar ao final de mais uma reunião, onde fomos ajudados e também ajudando a todos aqueles que necessitam nesse momento das nossas orações. Possamos nós, na próxima semana, estarmos aqui reunidos na prática do bem e do amor, que os bons espíritos possam estar presentes, nos amparando e nos ajudando. Paz e luz para todos nós, para os que não puderam assistir à reunião de hoje e para os nossos familiares, para os nossos amigos e para toda a humanidade. Que assim seja, agora e sempre.
vezes.